O pecado de Adão é chamado de o pecado original. E não, ele não foi transmitido através de hereditariedade ou mesmo pelo sangue, ainda que pai de toda a humanidade. A questão da obediência de Adão era uma questão em relação à lei de Deus. E Adão foi o nosso representante legal. Na teologia nós chamamos de representante federal. Ele nos representava ali junto a Deus na sua obediência ou desobediência. Ao não manter a obediência, ele legalmente foi punido e com isso toda a raça humana. Um texto que nos suporta isso está em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, e também os versos 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Apenas com o verso 12 já dá para entender que em Adão todo mundo passa a ser pecador, naturalmente pecador, isto é, a nossa natureza é pecaminosa. Então pecamos porque somos pecadores. Os versos 17 a 19 ainda complementam da seguinte forma: Se a morte reinou pela ofensa de um por meio de um só, muitos mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Enquanto Paulo nos ensina que o pecado original é o que traz a condenação legal sobre todos os homens e os fazem ser, como raça humana, merecedores da ira de Deus e pecadores por natureza, filhos da ira. Por outro lado, o apóstolo Paulo também nos ensina que pela obediência do segundo Adão, de um só, nós também podemos receber a graça. Se você, por um lado, acha injusto que Adão pecou e, portanto, você é pecador e condenado por isso, eu quero que você se lembre de duas coisas. A primeira, a realidade disso. Você peca e tem pecado muito mais que Adão teve oportunidade, talvez. Em segundo lugar, o fato de que, por meio da obediência de Cristo, também, sem mérito seu ou meu, nós recebemos a graça gratuitamente que nos salva. Pela obediência de Cristo, esse sim, segundo Adão, nos garante vida eterna e é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida.